E aí pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero continuar a história dos huguenotes, mas dessa vez focando especificamente na história deles aqui no Brasil. Muita gente não sabe, mas eles foram os primeiros missionários protestantes a pisar em solo brasileiro. E mesmo que a passagem deles tenha sido bem curta, o legado que eles deixaram foi imenso. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like que me ajuda muito a continuar esse tipo de vídeo. E se você não viu o vídeo anterior, onde eu conto a história dos huguenotes lá na França, vale a pena clicar aqui no i, aqui em cima, para assistir antes de ver esse daqui, para que você entenda melhor. Dito isso, vamos ao vídeo. Antes de tudo, é preciso ambientar o contexto religioso do Brasil naquela época. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e oficializada pelo Papa Paulo III justamente para conter o crescimento da Reforma Protestante, especialmente depois do início do movimento da Contra-Reforma, liderado pela Igreja Católica, que se iniciou depois da primeira série de sessões do Concílio de Trento, organizadas entre 1545 e 1547. A sua atuação no Brasil começou depois que o monarca português João III escolheu Tomé de Souza como governador-geral do país, com sede em Salvador, no estado da Bahia, que era então a capital, justamente para unificar o país e substituir o ultrapassado sistema de capitanias hereditárias, implementado em 1533. Outros frades já haviam vindo ao Brasil, mas é com Manuel de Nóbrega que a obra missionária realmente se inicia, recebendo auxílio de outros padres em 1550 e o auxílio de José de Anchieta em 1553. Eles então influenciariam a sociedade brasileira por 210 anos, sendo que as escolas jesuíticas seriam o único sistema educacional estruturado no Brasil por pelo menos 2 séculos, até que fossem expulsos de todos os domínios portugueses em 1759, o último país que os abrigava. Eles apoiavam os nativos, eram mais tolerantes que os fazendeiros e colonos, com alguns erguendo a voz contra a escravidão indígena. Contudo, eles os viam mais como oprimidos e necessitados, e os colocavam em zonas de refúgio que supriam apenas a subsistência, ao mesmo tempo em que se tornavam os maiores detentores de terras e de escravos africanos. Tudo isso levou a um relacionamento muito complexo com os indígenas e que virá a ser importante nas missões protestantes. O Brasil já era olhado com cobiça pelos estrangeiros desde a época das capitanias hereditárias, mas foi entre 1555 e 1557 que a colônia francesa na Baía de Guanabara se consolidou, numa invasão liderada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, com o apoio do influente Gaspar de Coligny, principal patrocinador da expedição e que via na colônia um possível refúgio aos protestantes perseguidos no país, ainda que na época permanecesse católico e viesse se tornar o principal líder huguenote anos depois. Ele recebeu o apoio do monarca Henrique II, contando com suprimentos para um empreendimento que era uma soma de motivações: a ambição de Villegagnon por fama e riqueza, o desejo da coroa em expandir seus territórios no Novo Mundo, além da Nova França lá na América do Norte, e o objetivo missionário de João Calvino e dos huguenotes. A primeira expedição contou com 600 homens que chegaram ao Brasil no dia 10 de novembro de 1555, tomando posse da ilha de Sergipe, não ocupada pelos portugueses, fundando oficialmente a France Antarctique, ou França Antártica, a primeira colônia francesa sul-americana. Logo, eles se aliaram aos nativos tupinambás e tamoios, justamente pela sua comum oposição ao domínio português, e com a nova mão de obra construíram um forte Coligny para defender o território recém-formado. Eles pretendiam expandir o domínio para outros lugares não dominados pelos portugueses, como o território de Uruçumirim e a ilha de Paranapuã, hoje chamada Ilha do Governador. Os colonos eram protestantes e católicos, e havia a ideia deles cooperarem juntos no Brasil como uma solução para os conflitos que assolavam a nação europeia. O líder militar Nicolas Villegagnon, cavaleiro da Ordem de Malta e muito tradicionalista, inicialmente se mostrou favorável à reforma, e em fevereiro de 1556 solicitou a João Calvino, um antigo colega de estudos lá na faculdade de Orleans, que enviasse uma comissão de pastores para promover a religião dentro da colônia e acolher os huguenotes perseguidos. A primeira expedição pouco teve de religiosa, e foi abalada depois da morte de 16 homens que conspiraram contra o vice-almirante, mas essa nova expedição contou com 300 homens bem capacitados e 14 huguenotes franceses vindos de Genebra, seu local de refúgio, os quais atenderam ao chamado, mesmo que fosse um número menor do que esperado. Dentre eles estavam os pastores Pierre Richer e Guillaume Chartier e Jean de Lery, ainda um estudante de teologia, além do frade franciscano André TV, mostrando dualidade religiosa na colônia. Atravessaram o Atlântico como se atravessasse o Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida, e chegaram ao Brasil no dia 7 de março de 1557, celebrando no dia 10 o primeiro culto protestante do Brasil e de todas as Américas. No dia 21, celebraram a Santa Ceia, a primeira comunhão segundo o padrão protestante de todo o continente americano, acontecimentos muito marcantes na história evangélica do país
eternizados no Monumento ao Pregador, em frente à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Essa primeira Santa Ceia, inclusive, completou 464 anos no domingo passado, e o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje, uma maneira de celebrar esse acontecimento histórico. Foi nessa importante celebração que Villegagnon e o ex-frade dominicano Jean Cointac professaram a fé reformada. Tudo parecia muito promissor na colônia, tanto no âmbito econômico quanto religioso, mas dificuldades estavam por vir. O culto calvinista genebrino tinha uma liturgia bem mais simples que a católico-romana, e que não foi muito bem aceita por Cointac. Villegagnon, ainda muito instável quanto à própria fé, acabou pendendo ao seu lado, e no dia de Pentecostes novas discussões surgiram quanto ao sacramento da Santa Ceia, envolvendo principalmente a manifestação da presença de Cristo e a substância dos elementos, temas muito discutidos pelos reformadores lá no continente europeu. Posições distintas surgiram, lembrando que a Igreja Romana cria na transformação do pão e do vinho no próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, a transubstanciação, posição inaceitável dos reformados que aceitam uma presença exclusivamente espiritual, onde a alimentação do corpo de Cristo se dá pela fé e não pela carne. Um outro adendo importante desse assunto é o tema do canibalismo. Diante de nativos antropofágicos que comiam a carne de seus inimigos por pura vingança, a ideia de comer a carne de Cristo era inaceitável aos reformados, e o desejo de Villegagnon por uma alimentação material e carnal do corpo de Jesus Cristo levou alguns huguenotes a comparar o seu anseio com o dos nativos comedores de carne humana, uma comparação meio brutal, mas é importante lembrar que os chamados canibais tornaram-se mais amistosos a eles do que os próprios católico-romanos. Somando-se ao purgatório, a intercessão dos santos e a oração pelos mortos, todas as crenças defendidas pelo vice-almirante, ele acabou por reverter sua religião, não apenas virando católico, mas proibindo os sacramentos protestantes, suas pregações e, por fim, suas reuniões de oração. Os historiadores não sabem dizer muito bem o que levou a uma mudança tão brusca, mas o mais provável é que o conflito entre católicos e huguenotes tenha influenciado o vice-almirante a oscilar entre as fés, escolhendo uma via intermediária mais conveniente. Há também a influência da carta do cardeal de Lorraine, membro da poderosa família de Guise, que o repreendeu por se aproximar demais do protestantismo. Para entender melhor esse conflito entre casas e o conflito existente entre católicos e huguenotes lá na França, vale a pena conferir o meu antigo vídeo sobre a história dos huguenotes, que lá eu explico com mais detalhes tudo o que estava acontecendo. Nessa crescente de perseguição, os huguenotes foram privados de seus direitos, igual no país nativo, e ficaram sob a liderança de Guillaume Chartier, que retornou à Europa depois das controvérsias teológicas para receber mais instruções de Calvino. Eles chegaram a ser expulsos da ilha e viveram um tempo com os nativos lá no continente, dependendo exclusivamente da vontade de Deus, sem haver uma instituição formalizada, possuindo apenas as escrituras para guiá-los espiritualmente. Entretanto, no final de 1557 são expulsos do país e obrigados a retornarem à França, cumprindo a ordem em janeiro de 1558. Devido a problemas na embarcação, 5 dos huguenotes se dispuseram a voltar ao continente, sendo presos pelo colono assim que chegaram, e obrigados a responder uma série de questões teológicas no período de 12 horas, gerando a Confissão de Fé de Guanabara, a primeira confissão protestante das Américas em 1558, composta por Jean de Bourdelle, Mathieu Vergniaud, Pierre Bourdon e André Lafon. É uma confissão muito completa, cheia de citações bíblicas e de antigos autores cristãos, sustentando com base na palavra de Deus e na tradição cristã a visão reformada. O artigo 16 da confissão diz assim: cremos que Jesus Cristo é nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que justificados no seu sangue, seremos livres da morte, e por ele já reconciliados, teremos vitória sobre a morte. Ao escrever tais palavras, juntamente com a defesa da supremacia das Sagradas Escrituras e da justificação pela fé somente, os autores sabiam estar assinando a sua própria sentença de morte. Diante da recusa de abdicarem de sua fé, 3 deles foram estrangulados e lançados ao mar no dia 9 de fevereiro de 1558, sendo apenas André Lafon poupado por ser o único alfaiate da colônia, proibido de exercer sua fé publicamente. As autoridades de Villegagnon lhe renderam o apelido Caim das Américas entre os protestantes europeus. Jacques Lubalier, outro sobrevivente, fugiu para viver com os indígenas e chegou até a ilha de São Vicente, onde pregou a fé reformada e foi pego pelos jesuítas e depois torturado pelos portugueses para render informações sobre o Forte Coligny, sendo levado preso para a capital, Salvador, onde ficou anos e anos. Foi apenas em 1567 que o governador-geral Mendes Sá consentiu em sua execução, levando-o ao rio para ser enforcado diante do padre José de Anchieta. A participação do padre, considerado santo pelo Papa Francisco, na morte do huguenote é bastante controversa. Inclusive atrasou sua canonização por muitos anos, juntamente com sua participação em outras atrocidades envolvendo os indígenas. Em seu poema dedicado a Mendes Sá, fica clara sua oposição aos franceses, especialmente protestantes, e aos nativos tamoios, tema que foi levantado pelo padre Simão de Vasconcelos, que considerou a participação do padre José de Anchieta justamente um gesto de caridade perante o huguenote, após conseguir essa conversão. Visão essa que foi sustentada pelo Vaticano ao considerá-lo um santo catequizador. Outros já discordam dessa visão, como Álvaro Reis em 1907 e Aníbal Pereira em 1970,
que sustenta o martírio de Le Ballière como fidelidade à fé reformada, e a identidade de Anchieta como odioso e carrasco de huguenote, simbolizando a completa aversão da Companhia de Jesus pelos protestantes. Apesar de não haver um veredito, o fato é que Le Ballière e seus companheiros foram assassinados por sustentar a sua fé até o fim, entregando-se por ela. Naquele ano, Mendes Sá expulsou os últimos franceses do território brasileiro, cumprindo o trabalho iniciado pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, que 2 anos antes, em 1565, havia fundado o Rio de Janeiro justamente para acabar com a França Antártica. Vitória essa que foi contribuída por Jean Coitac, o já citado frade dominicano que não teve preocupação ao ceder informações do Forte Coligny depois de ser expulso da colônia, favorecendo os portugueses para terem uma melhor qualidade de vida. Em meio a muitos problemas, a debilitada colônia finalmente chega a seu fim. A ilha de Sergipe foi batizada com o nome Ilha de Ville-Gagnon, como uma homenagem a seu almirante colonizador. Jean de Lery deixa um importante relato da viagem e dos mártires huguenotes, registrando também o texto da Confissão de Fé Reformada. Essa narrativa foi incluída por Jean Crespin, outro huguenote francês, na segunda edição do Le Livre des Martyrs. Na obra de Lery, publicada em 1578, com o nome que vai estar aparecendo aí embaixo, ele culpa essencialmente o almirante pelo fracasso da colônia, muito severo e inconstante, que não foi capaz de manter aliança com os indígenas e que oprimiu demais os trabalhadores, levando a muitas revoltas e a muitos problemas internos. Ela foi uma resposta à obra de André TV, o frade franciscano que havia os acompanhado e que culpou essencialmente os huguenotes pelo fracasso da França Antártica. Ambas as obras, assim como a literatura de viagem portuguesa do mesmo século, foram importantes para construir esse imaginário do Brasil como um paraíso terrestre, a terra mais fértil, a terra onde o sol brilha com mais fulgor, contrastada com seus nativos canibais que vivem sempre em guerra. Lery também fez um dos primeiros estudos étnicos ao se interessar nas tradições e rituais indígenas, descrevendo-os em sua obra e também contribuindo para a identidade humana dos índios diante dos europeus. Ele também foi um dos primeiros a distinguir o canibalismo, que é alimentar-se de carne humana simplesmente pela alimentação, da antropofagia, que é comer a carne humana de inimigos pela vingança e por outros significados. A pequena colônia pode ter sido considerada um fracasso em todos os sentidos, mas deixou um legado muito importante na história protestante brasileira. O seu fim não significou o término do interesse francês no território brasileiro, que retornaria com a França equinocial no século seguinte, no território do atual Maranhão, e muito menos significou o fim da história protestante brasileira, que retornaria com a colonização holandesa e com outras missões. Mas tudo isso é assunto para outros vídeos futuros. Não perca a segunda parte dessa história na semana que vem, onde eu vou falar sobre a presença dos huguenotes reformados no Nordeste brasileiro. Eu deixo aqui uma grande indicação para o Museu Huguenote Daniel de Latouche, uma casa cultural independente que busca manter o legado huguenote lá na cidade de São Luís. O site deles, a página do Instagram e o canal do YouTube podem ser todos acessados aí na descrição. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou sobre essa história fascinante. Compartilhe também com outras pessoas a história desses huguenotes que morreram para que hoje a gente possa ter uma igreja evangélica brasileira, que com certeza ficariam muito felizes com o crescimento dos protestantes aqui no nosso país. Não se esqueça de que todas as fontes vão estar aí na descrição, como de costume, e que você também pode acessar o conteúdo original postado no meu blog. Siga o canal nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo e fiquem com Deus e até a próxima!